Pessoal, bem-vindos. Nessa aula aqui eu vou trabalhar com vocês a questão do carimbo aí que a gente vai usar na disciplina, tá? Então a ideia é que vocês consigam replicar esse carimbo aqui que já está pronto, tá vendo? Vou fazer ele aqui do lado todinho. E a ideia é que vocês consigam acompanhar o vídeo aí e replicar esse carimbo. Então o que a gente vai usar ao longo da disciplina aí para poder imprimir nossos trabalhos e vocês conseguirem identificar eles corretamente aí para fazer as entregas. Bom, esse carimbo aqui, ele tem a dimensão de 180, perdão, por 46, tá? Então, o primeiro passo aqui, ó, a gente vai pegar o retângulo e eu vou fazer um retângulo aqui com as dimensões, tá? Para trabalhar com retângulo, né, a gente pega aqui a ferramenta retângulo aqui no cantinho, dá um primeiro clique aqui em qualquer lugar da tela e esse clique ele define aqui pra gente onde vai ficar o retângulo. Dependendo de onde eu clicar, é onde eu vou fazer o retângulo. E aí, ao invés de fazer o segundo clique, eu vou digitar as dimensões. Sempre o valor de x primeiro, né, que é o valor horizontal do retângulo, depois o valor de y. Então, é 180,46. E dou um Enter. Está aqui o nosso retângulo, tá? Vocês vão selecionar agora o retângulo aqui, ó. E repara que quando eu selecionei o retângulo, ele ficou todo inteiro, tá vendo? Ele ficou um retângulo, porque de fato a gente usou a ferramenta retângulo. Mas agora a gente vai precisar usar as linhas separadamente. Como a gente vai usar as linhas separadamente, eu vou precisar explodir o retângulo. Então aqui nessa ferramenta, ó, Explode, a gente consegue explodir o retângulo. E quando eu faço isso, ó, eu agora tenho acesso às linhas separadamente. E isso é importante para quê? Para que a gente consiga fazer as divisórias internas aqui, ó, do nosso retângulo. Fica muito mais simples se eu copiar as linhas aqui e ir cortando do que ficar fazendo linhas novas, tá? E aí por isso que aqui a gente tem sempre as ferramentas no AutoCAD de desenho e depois as de modificação. É muito mais rápido, é muito mais produtivo usar as ferramentas de modificação. Então nesse caso aqui, ó, eu tenho, ó, uma linha aqui, ó, duas linhas e três linhas horizontais. Então eu vou pegar esse aqui, ó, que é a nossa ferramenta Offset, né, ou em português deslocamento, e vou definir aqui, ó, 10 de deslocamento e vou copiar essas linhas para baixo. Basta clicar, ó, ele vai aplicar os 10 de deslocamento já pra gente, tá? Além disso, eu tenho essa outra linha horizontal aqui, que é um pedacinho só, tá vendo? Essa linha aqui já está na metade, ó. Como é 46, ela vai ficar 23. Então, vou pegar aqui o nosso offset, ó. Agora eu vou ter que alterar, então repara que ele já está com 10 de padrão ali, que foi o que a gente digitou anteriormente. Então, agora eu vou alterar para 23, ó. Digito 23, dou um Enter, e aí agora eu consigo fazer a cópia de 23. Então, a princípio, eu vou deixar as linhas assim, tá vendo? Ó? Igual, semelhante ao que tem aqui nesse carimbo. Depois a gente vai ter que cortar aqui as linhas na posição correta. Mas primeiro vamos fazer agora as linhas verticais. Ó. Repara, eu tenho duas divisões verticais internas. Eu tenho essa divisão aqui, ó, que tem 90 de espaço, e depois mais 60, tá? Então, vou pegar o deslocamento novamente. Agora eu vou copiar essa linha horizontal, essa linha vertical, 90. Depois eu copio a linha 60 para o lado. Então, o primeiro cópia vai ser de 90. Pego o deslocamento, digito o valor da distância que eu quero, que é 90, dou um Enter. Aí consigo pegar essa linha aqui agora, ó, e copiar ela para o lado, tá? A segunda cópia aqui, ó, é 60. Então, vou pegar aquela deslocamento, 60, e vou para o lado. Bom, agora que eu já fiz as linhas... Ah, perdão, ainda tem mais uma aqui, ó, que é essa linhazinha de cá, ó, que ela é menorzinha, né, mas ela tem 20 de distância. Então, deslocamento, ó, 20. Aí eu pego essa linha e dou os 20 de distância, tá? Bom, agora eu já fiz todas as linhas, eu preciso agora cortar aqui algumas linhas que estão além do tamanho que vão ficar no final. Então tem linhas aqui que estão com um tamanho um pouco além, um pouco grandes demais, eu vou cortar aqui essas linhas, tá? Para cortar, aqui a gente tem a ferramenta Trim, né, ou aparar aí em português. Para fazer isso, ó, basta clicar aqui no Trim. Eu recomendo sempre, antes de usar a ferramenta Trim, não é necessário, mas antes de usar, sempre dá um Enter, só para ele ativar aqui certinho, tá? Às vezes dá uns bugzinhos, mas se você pegar a ferramenta Trim direto, ele também já corta, tá? Mas sempre dá um enterzinho aí para poder ativar. E aí, repara, eu vou vir aqui agora e vou observar o meu carimbo final que eu quero, tá vendo? Eu vou observar onde eu vou cortar. Nesse caso aqui, repara, ó, esse quadradinho tem que estar vazio, então eu vou cortar as linhas internas aqui dele. Aí tem essa linha de divisão, que é aquela linha da metade, e aqui embaixo também, ó, vazio. Então cortei, tá vendo? Bom, aqui agora eu vou ter, ó, 3 linhas de 10, e lá embaixo eu vou fazer o corte. Então eu vou querer essa linha aqui, eu vou apagar, que ela só vai ficar aqui nesse pedacinho, tá? E aqui eu quero 3 linhas inteiriças de 10, ó. Então eu vou vir aqui e vou cortar esses 3 pedacinhos. E eu fico com a divisão lá embaixo também já prontinha, tá? E por fim aqui, ó, depois que eu cortei lá, ele já fica com as divisões certinhas, mas a gente não tem essa linha. Repara que essa linha aqui, ó, a terceira, ela encerra aqui.
Então a gente vem e clica nela para cortar. Bom, então rapidamente aqui, tá vendo? De forma bem simples a gente fez as divisões internas. E agora vamos passar para a parte aí, que é a parte dos textos. Bom, em geral, para fazer os textos aqui, pessoal, eu vou criar dois tipos de texto, tá? Eu vou criar aqui o texto pequeno, que é o cabeçalho aqui do espaço, onde eu botar as informações, e o texto grande com a informação, tá vendo? Disciplina, desenho, acadêmico, né, que é o nome, e aí coloca o seu nome, conteúdo e assim sucessivamente, tá? Então eu vou criar dois tipos de texto, pequeno e grande. Mais pra frente a gente vai aprender a criar aqui uns textos um pouco diferentes, com negrito, com tamanhos diferentes, e eu vou mostrar pra vocês. Mas basicamente a gente tem que criar aqui esses textos, tá? O que eu recomendo? A gente pode criar o texto aqui aleatório e depois ir um por um aqui alterando o texto. Mas é muito mais fácil, porque se eu clicar no texto aqui, só para mostrar para vocês, eu cliquei no texto duas vezes, ele abre a caixinha de texto, eu seleciono aqui, eu consigo vir aqui em cima, ó, e alterar o tamanho dele. Ó, por exemplo, aqui eu botei 4, ele aumenta. Opa, vamos lá de novo, ó, selecionei 4, dou um enter, ele aumenta. Ó, e vou voltar para 3 aqui, ó. Então eu posso ir criando os textos aqui, depois um por um e alterando. Só que é mais simples se eu vir aqui criar já os estilos. Até porque ele fica salvo esse estilo. Sempre que eu usar esse estilo já vai vir com o tamanho certinho, tá? E para criar um estilo novo, vou vir aqui, ó, nas ferramentas de texto. Só que antes de usar as ferramentas aqui em cima, essa ferramenta de anotação, antes da gente utilizar elas, aqui embaixo, ó, nessa anotação e na setinha, eu tenho as configurações delas. Então antes de usar a tabela, eu vou criar a configuração da tabela. Antes de usar a linha de chamada, eu configuro a linha de chamada. Antes de usar a cota, eu configuro a cota. E antes de usar o texto, eu vou configurar os textos. Ó. Então, vem no botãozinho aqui, ele abre aqui a configuração para a gente fazer as configurações de texto. Tá? E aí eu vou criar aqui dois textos. Ó. Um texto chamado carimbo grande. Que vai ter 3 de tamanho. E eu venho aqui e aplico. Depois de novo, ó, carimbo pequeno. Que vai ter 2 de tamanho. Então eu mudo aqui na altura, tá? No height. Basta selecionar isso aqui, tá? Se vocês querem alterar a fonte da letra, podem alterar. Mas fica a cargo de vocês, tá? O importante pra gente aqui é alterar a altura do texto. Então eu criei lá os dois tipos de texto, ó. O texto P e o texto G. Bom, agora que eu criei o texto aqui no botãozinho, ó, do estilo, aqui na frente ele aparece para mim, ó, carimbo G e carimbo P. Primeiro eu vou usar o carimbo P para fazer os textos pequenos, depois o carimbo G para os textos grandes. Ó. Então com o carimbo P, vou pegar aqui a ferramenta de texto, vou abrir uma caixinha de texto aqui no meu espaço de texto e vou escrever. Ó. Sempre com letra maiúscula, tá, pessoal? Disciplina. 2 pontos. Agora eu vou trocar lá para o texto grande e vou fazer igual, ó. Abre a caixinha. Desculpa, até para relembrar para vocês aqui, ó. Depois que eu selecionei aqui embaixo o texto que eu quero trabalhar, agora é o grande, tá? Que é esse texto aqui maiorzinho. Vou pegar aqui em cima a caixinha de texto, tá? Cuidado, eu tenho que pegar a caixinha de texto aqui do multilinha, tá? Aí eu clico aqui numa quininha da caixinha, ó, até a outra quininha da caixinha. E ele abre uma caixa de texto aqui, ó, em toda a caixa, tá? Aqui eu vou escrever, no caso da disciplina, desenho técnico. Beleza, só que repara, ó, o texto agora ficou grudado ali em cima, ó, tá vendo? E a gente quer ele espaçado, tá? Esse texto pequeno, pessoal, quando vocês forem espaçar, ó, você vai clicar, quando clica no texto, ele tem essa caixinha azul aqui, ó. Essa caixinha permite a gente movimentar o texto, tá vendo? Então eu vou clicar nele aqui, ó, e vou fazer o movimento dele. E eu quero movimentar o quê? Eu quero movimentar um para o lado e um para baixo. Para fazer esse movimento de uma vez só, eu poderia fazer individualmente. Eu boto o mouse para frente, digito 1, depois pego o quadradinho de novo, boto o mouse para baixo e digito 1. Para ficar mais rápido, eu vou movimentar tudo de uma vez. Eu vou vir aqui, eu botei o mouse na diagonal e vou ajustar de uma vez, ó, 1,1. Dessa forma ele vai movimentar um em X e um em Y ao mesmo tempo, ó. Na verdade, perdão, 1,-1. Por que menos 1 no Y? Porque eu quero que ele desça o texto. Então, 1 no X, ele vai para a direita. Se eu botar menos 1, ele vai para a esquerda. Então, no nosso caso, a gente quer ir para a direita, 1. E no Y, se eu botar mais 1, ele vai para cima. Como eu quero que ele vai para baixo, vou botar menos 1, tá? E ele desceu o meu texto ali, tá? Depois, ó, lembrem de pegar a caixinha de texto aqui, ó, como a gente botou um pouquinho para frente, lembrem de pegar a caixinha de texto e reajustar lá, tá? No texto grande aqui, pessoal, bom, no texto grande, eu vou fazer a mesma coisa, ó, clico no texto,
clico no quadradinho azul e eu vou movimentar. Eu quero movimentar para a direita aqui, ó, para a direita 2, ou seja, em X, vou movimentar 2. E para baixo aqui, pessoal, vou movimentar 5, tá? Então eu vou fazer como aqui? Vou clicar no quadradinho azul e vou movimentar, ó, 2 em X, vírgula, menos 5. E como que é ir para baixo, né? Menos 5. Tá ali o texto colocado, tá? Agora que a gente finalizou aqui a colocação do texto, pessoal, a gente vai agora aproveitar esse texto aqui. Antes disso, ó, lembrem sempre de clicar no texto e ajustar a caixinha para dentro da sua caixinha, tá vendo? Então esse texto aqui, ele não pode extrapolar para a próxima caixinha. Eu vou clicar aqui e vou clicar para cá, tá? Depois disso, ao invés de ficar fazendo todos os textos um por um, é mais prático se eu pegar esse texto que já está pronto e eu copiar para as outras abinhas todas. Depois eu vou só editar o texto. Para fazer isso, vou selecionar o texto, vou vir aqui em mover, vou vir em copiar, tá? Porque a gente quer copiar o texto. Só cuidado, ó, eu não posso copiar aleatoriamente, porque eu não vou conseguir colocar na mesma posição, igualzinha, se eu vier aqui aleatoriamente e fazer essa cópia, ó, só no olho, tá? Para ficar exatamente na mesma posição, eu tenho que selecionar o texto, vir em copiar e usar um ponto de referência. Então, por exemplo, aqui eu peguei esse ponto de referência aqui na quina superior dessa areazinha, desse quadradinho aqui, ó, de informações. Então, se eu pegar a quina superior, eu vou pegar a quina superior de todos os quadradinhos, ó, de todos os espaços. Dessa forma, eu vou manter exatamente a mesma posição para todos os textos, tá? Depois a gente vai ajustar aqui as caixinhas nos seus devidos lugares, tá? Então agora, ó, vou dar uma pausa aqui rapidinho, vou fazer os ajustes de texto. Mas basicamente para fazer o ajuste de texto, por exemplo, aqui, ó, o próximo texto, acadêmico e o nome, né? Então no próximo texto aqui, ó, vou clicar 2 vezes, vou escrever, ó, acadêmico, embaixo aqui, ó. No seu caso, você vai botar logicamente aí o seu nome, tá? Você vai botar o seu nome aqui na parte do nome. Só que repara o seguinte, ó, repara que acadêmico aqui, pessoal, agora, a gente, diferente da disciplina que não tem acento, em acadêmico aqui eu coloquei o acento e ele abaixou um pouquinho mais. Então, quando eu tiver acento aqui nesse nomezinho de cima, eu vou clicar aqui no quadradinho e vou subir 0,5. Para manter, olha, o mesmo padrão de distância, tá vendo? Repara que agora ele igualou o padrão de distância que tinha sido desajustado por conta do acento. E aqui a mesma coisa, ó, no nome sem acento, repara que a gente desceu 5 no nome com acento. Mas como esse nome aqui agora está sem acento, se tiver acento o seu nome, não precisa fazer o ajuste, porque vai ficar igualzinho o desenho técnico, porque o desenho técnico tem acento, ó. Mas como aqui, ó, seu nome não tem acento, ele subiu um pouquinho em relação ao desenho técnico, tá vendo? Para a gente manter o padrão, vou pegar aqui agora e vou descer 1. E aí repara, ó, que agora a distância aqui da linha ficou idêntica nos dois textos, mesmo tendo um acento. Então, quando o texto grande tiver acento, vocês vão descer 5. Quando o texto grande não tiver acento, vocês vão descer 6, descer 1 a mais, tá? E assim, agora vamos preencher os outros. Eu vou fazer mais um aqui para vocês verem, ó, por exemplo, aqui, ó, professor e Ítalo, né? Nesse caso aqui, ó, professor. E aí, repara, os dois textos aqui, ó, não tem acento, então não preciso ajustar. Se tivesse acento, aí sim eu ia subir um pouquinho mais, né? E o nome aqui, ó, desenho técnico tem acento, mas o meu nome também tem, ó, Ítalo Guimarães. Como os dois nomes têm acentos, eu não preciso ajustar. Fechou? Vou fazer mais um aqui, ó, para finalizar, que é o da turma, tá? Então esse daqui da turma, ó. Vou clicar 2 vezes. Turma. Vocês vão colocar aí, primeiro eletro, segundo período de eletro, segundo período de engenharia civil, né? Então no caso aqui, ó, segundo. Repara que como eu botei o acento, né, ele desceu um pouquinho. Vou clicar no quadradinho e vou voltar ele lá para cima, 0,5, tá? O local dele. Mesma coisa, né? Pega a caixinha. Aí lembra sempre isso, ó, como a caixinha aqui não está adequada, né? A gente copiou do texto de cá para cá e a caixinha é menor. Pega a setinha aqui e reajusta a caixinha reservada para ele, tá?
Não deixe o texto sair da caixinha. Aqui no caso da matrícula, vocês vão botar a matrícula de vocês, a minha 119, ó. E aí, a mesma coisa, a caixinha, o texto está saindo. Vou voltar. Só que repara que esse texto aqui agora, ó, não tem acento. E aí, por conta de não ter acento, ele subiu um pouquinho. Então eu vou clicar no texto, pegar o quadradinho aqui, botar para baixo, tá? Aqui eu já arrumei a turma, né? Nome. Aqui no caso vai ser o conteúdo da atividade. Por exemplo, a primeira atividade de vocês, né? Vistas ortogonais. E vão ter trabalhos com mais conteúdos, né? Como aqui teve acento, ó, o que eu tenho que fazer? Sobe 0,5, tá? Como esse aqui de baixo não teve acento, para manter o padrão eu vou descer. Fechou? Bom, aqui agora a gente vai botar a escala do desenho, que foi utilizada no desenho. Vou deixar como exemplo aqui. Aí repara, não teve acento, você mantém normal. Esse de baixo aqui eu vou manter como padrão aqui pra gente. 1 por 50. Aí agora, ó, como não teve acento, vamos descer uma a mais, manter o padrão. Aqui agora a data. A data de hoje aí, ó, 26 agosto. Pode abreviar o mês, tá? 20 de agosto 2025. Mesma coisa, como não tem acento, né? Vou pegar esse aqui, ó, que não tem acento, e vou descer um. O texto de cima não tem acento, ele fica normal. Se ele tivesse acento, a gente subiria 0,5, tá? Então tá aqui colocado os textos, né? E para finalizar tem aqui o número da prancha e instituição. Então de cá. Instituição. Ah, lógico, ó, lembrem de ajustar as caixinhas, né? Quase que eu esqueço. Vamos lá, vou ajustar as caixinhas. A gente evitar problema depois. Quem já pegou aí a prática, pessoal, adianta o vídeo um pouquinho, né? Então vamos lá, instituição. Aqui também vou reduzir a caixinha. Em cima aqui, ó, vou botar o número da prancha. Vamos ter trabalhos aí que vocês vão entregar mais de uma folha, né? E cada folha a gente chama de prancha. Então a gente vai ter trabalhos aí com a prancha 1, 2, 3, a gente tem que numerar a folha, tá? Aqui no caso a gente vai ter a prancha 01/01, a folha 01 de 1. Vamos supor que tivesse 5 folhas, seria 01 de 5, né? Mesma coisa, ó, não tem acento. Eu vou descer um aqui, tá? Aqui, mesma coisa, não tem. Se bem que eu tenho que botar o nome da instituição, né? IF Goiânia Trindade. Aí o bom do texto multilinhas, pessoal, é que se você der um Enter, tá vendo? O texto desce para outra linha. Então façam isso, dê um Enterzinho para ele descer. Mesma coisa, eu vou vir para cá, vou puxar o texto para cá e vou descer esse texto aqui, tá? Esse texto aqui, repara, o número da prancha não teve acento, então ele continua normal. Esse texto aqui da instituição teve o acento, então ele desceu um pouquinho. Reparar que a distância não está igual? Então a gente vai pegar aqui o quadradinho e vai subir 0,5. Pessoal, essas coisinhas, esses detalhes são chatos, mas a ideia é estimular vocês a trabalhar com precisão, né? Porque o desenho técnico é um desenho de muita precisão, tá? Bom, tá aqui preenchido o carimbo da gente. Agora a gente vai para a parte aqui, ó, a gente vai ajustar um pouco o texto. Só para mostrar para vocês que a gente pode, sempre que possível, criar lá o estilo de texto, mas eu também posso alterar o texto individualmente, pegar um texto aqui específico só e alterar só ele. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, vou pegar somente esse texto aqui e vou dar um destaque aqui. Eu vou tirar um pouco o destaque aqui do Trindade, ó. Então, selecionei o texto, tirei aqui do negrito, ó. Posso também pegar esse texto aqui, ó, selecionar ele e deixar ele mais centralizado. Então aqui ele funciona igual o Word, tá vendo? Tem as mesmas ferramentazinhas do Word, correção, colunas, tabelas, colocar em negrito, itálico, etc, tá? Vou deixar aqui mais centralizadinho.
E esse texto aqui, ó, eu vou aumentar esse aqui, deixar ele bem grande, até conferir aqui quanto eu botei no de cá. Ó, 10 e esse com 5. Então aqui eu vou ajustar, ó, vou botar esse com 10. Aí repara que eu selecionei só o primeiro número, tá vendo? 10. E o segundo número, 5 de tamanho, tá? Então tá aí, vou só ajustar aqui a nossa caixinha de texto. Então lembra disso, tá? Não esqueçam de puxar esses ajustes aqui da caixinha de texto. Muito importante, ó. Depois de completar tudo, pessoal, dá uma conferida se está tudo dentro da caixinha. Tá vendo que as caixinhas ficaram todas dentro das respectivas caixinhas, tá vendo? E repare que está tudo dentro de um padrão aqui de texto. Então esse é o nosso carimbo aí que vocês vão utilizar na entrega dos trabalhos. Então, depois de assistir esse vídeo, né, façam os carimbozinhos. Além desse carimbo, lembra que a gente tem que fazer a folha e a margem. Então, depois que fez o carimbo, a gente vai trabalhar aqui na nossa disciplina com folhas A4 e A3. Então a gente vai desenhar as folhas aqui com as margens. Vou até fazer isso aqui rapidinho para reforçar, ó. Terminei de fazer o carimbo, vou pegar agora o retângulo de novo para fazer a folha. Primeira folha, a folha A4. Ela vai ter 297,210. É o tamanho da folha 4, tá? E a gente vai trabalhar também com a folha 3. A folha 3, ela tem 420 por 297, é o dobro do tamanho. Ó. São as duas folhas que a gente vai usar na disciplina. Só que além da folha, de desenhar a folha e o carimbo, eu preciso desenhar a margem aqui também. Então, todo desenho técnico, a gente tem que ter a folha, tem que ter a margem na folha e depois o carimbo, tá? Para fazer a margem, ó, a nossa margem aí padrão é 10 milímetros, tá? 1 centímetro. Então, vou pegar aqui o deslocamento, ferramentazinha, vou digitar 10 e vou copiar para dentro. Aí, cuidado, ó, quando eu faço o deslocamento, pessoal, digitei 10 e ele virou um quadradinho, tá vendo? Quando virou um quadradinho, eu vou clicar na linha e cliquem, ó, com o mouse bem para dentro, bem para dentro. Não precisa clicar aqui bem pertinho não, porque corre o risco de você clicar sem querer para fora a margem, ó. A margem tem que ser para dentro. Se clicar para fora, na hora de imprimir vai dar problema. Então bota o mouse bem para dentro e clica de novo, ó, de novo. Clico na folha, bota o mouse bem para dentro, ó, e clica de novamente para ficar dentro, tá? Só que tem mais um último detalhe que é o seguinte, a margem esquerda, ela é maior do que as outras. As outras são 1 centímetro, 10 milímetros. A margem esquerda é 20, que é a nossa margem de encadernar. Então, para ajustar só a margem esquerda, eu vou clicar nela, clico no quadradinho, boto para o lado aqui, ó, e vou adicionar 10. Ela já tinha 10 antes, adicionei 10 por 20. Mesma coisa aqui, eu cliquei só na margem esquerda, repara que tem um quadradinho só da margem esquerda. Clico no quadradinho, ó, boto o mouse na direção que eu quero e vou adicionar 10 na margem. Aí eu fiquei com 20 aqui, 10 nas outras, 20 aqui, 10 nas outras, tá? A parte de impressão, de como imprimir o trabalho, vai ter lá mais um videozinho aqui no Moodle, logo na sequência aqui para vocês. Assistam o vídeo aí certinho para vocês avisarem como faz a impressão, tá? Mas por enquanto é isso, pessoal. Faça esse trabalhinho, deixa tudo ajustadinho, porque como a gente vai ter vários trabalhos no semestre, se você deixar o seu carimbo, suas folhas já prontinhas, você vai ter muito menos trabalho daí para frente, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima.